Como você já me conhece, eu sou o Lucas, faço parte aí da equipe junto com o Davi e o Milton, e a gente vai conversar sobre a igreja na Idade Média. Só que assim, é um período de 1000 anos. O que a gente vai fazer? Não dá para abordar a história toda. Então a gente vai abordar aquilo que é mais importante, que chama muito atenção durante esse período. São um período de 1000 anos. É lógico, existem eventos pontuais, eventos importantes da igreja, mas a gente vai passar só um panorama do que foi a igreja, o que foi esse período, o que foi bom até certo ponto, e o que também foi ruim, porque teve características ruins da igreja, né? E por onde a gente começa? Vamos lá. A gente começa lá da minha última aula aqui, ó. Esse vai ser primeiro, só para a gente entender esse primeiro slide, qual é o percurso? O fim do Império Romano, porque a Idade Média acaba quando o Império Romano cai, e depois ela vai terminar um pouco mais de 1000 anos depois, com a queda do Império de Constantinopla. Mas a gente vai falar, ó, a queda do Império, a gente vai falar um pouco do papado, do Islã, do Maomé, que é importante, esse cara aqui, Carlos Magno, para a igreja. Um fato importante da igreja, que foi o grande cisma, um pouco de cruzadas, um pouco de indulgência, e acabou. Mas é isso aí que a gente vai ver agora. E a gente começa lá naquela aula que eu dei, quando eu falei do cristianismo, que o cristianismo começou com esse cara aqui no sentido da igreja institucional do Estado. A gente tem o imperador Teodósio, o imperador Teodósio vai lá e fala, não fala, né? Ele faz uma lei que vai dizer, o cristianismo agora é a religião oficial do Estado. Foi nessa época. E foi com esse camarada aqui que o império foi dividido. E aí a gente começa a entender a Idade Média. Ele dividiu o império em dois. O ocidental, que é de onde vem a nossa igreja, né, o ocidente, e tem o oriental, que é a igreja ortodoxa. E a gente vai entender como isso acontece mais para frente. Mas começa aqui, né, a divisão. E aqui está o mapa, ó. Ele dividiu o império. Aqui a gente tem Roma, a gente tem Constantinopla. Capital em Roma aqui, né, no ocidente, Constantinopla no oriente. Esse é o mapa, é assim mais ou menos como ele dividiu. Não havia essa divisão na época, né? Isso aqui é uma ilustração atual para a gente compreender. Porque esses povos meio que eles se interagiam, não havia uma fronteira exatamente fixa, mas era isso. E aí começam as invasões de outros povos. Com o Teodósio, o Império Romano está começando a ficar cada vez mais fraco, cada vez ruim, as fronteiras já não seguram mais outros povos. E aí começam as invasões. Não vou tratar especificamente de cada um deles, mas nesse período começam as invasões. Está aqui, ó. A primeira invasão começa em 410 depois de Cristo e o último imperador romano mesmo foi em 476. E aí cai o Império do Ocidente. A Igreja Católica vem desse lado aqui. Só que o lado aqui, não sei, acho que é a esquerda ou direita, Constantinopla, permanece unificado. E é ele que vai dar fim à Idade Média, vai marcar como período. O Oriente continua unido. E aí, nessa época, o Império Romano caindo, invasões acontecendo, o Império não tem mais força, não segura as fronteiras. Qual é a única instituição, qual é o único corpo ali, de certa forma, unificado, que vai trazer uma certa coesão para o lado do Ocidente? É a igreja. A igreja que, de certa forma, vai trazer coesão para esse período. Então, esse período, ele é, de certa forma, regido, não como a igreja como um todo, mas é uma relação entre a igreja e o Estado, entre a igreja e os reis, entre a igreja e os imperadores. Essa é a relação que vai se dar a partir desse período. Antes de Teodósio era perseguição, a partir desse período, a igreja, que, de certa forma, tem poder. Olha uma curiosidade, esses outros povos aqui que invadem Roma, eles eram cristãos. Não vou entrar no que tipo de cristãos que eles eram, mas eram pessoas que o evangelho chegou até eles. E eles invadem querendo fazer parte do Império Romano. O que está acontecendo ali? Existe povos do Oriente ali e tal, mas a gente está falando só especificamente do Ocidente. E aí que começa, nessa época, que começa o papado. O papado, como a gente entende. Sabe esse papa como autoridade de Deus, a última palavra de Deus, a palavra do papa, é a palavra de Deus na Terra? Ele falou e acontece? Começa nesse período. E é com esse cara aqui, ó. Eu falo cara, mas é o papa, né? O papa dos papas. Então, quando Roma cai, o Império cai o último imperador, a única força, a única instituição que tem capacidade, capilaridade, né, que consegue ocupar os espaços, todos os espaços, cultural, social, político, o único que tem esse poder, porque está unido mesmo, tem diversos líderes, é a igreja.
porque a política mesmo está ruída de Roma. E aí esse cara chama para si o seguinte: a partir de agora, o bispo dos bispos é o bispo de Roma, que é conhecido como Papa. Foi com esse cara aqui, com o Leão I, que ele viveu entre 400 e 461, né? Então, o bispo romano agora é o bispo de todos os papas. O que ele fez? Veja, está acontecendo invasões. Há outros povos invadindo. O que eu preciso fazer? Eu preciso, de certa forma, manter o equilíbrio daquela sociedade. Vai ter problemas econômicos, vai ter problemas sociais. De certa forma, a igreja é a liderança aliada a esses líderes que invadem. Veja, eles começam a ser invadidos e a igreja começa a negociar com esse pessoal para ter um controle aqui daquela região. Já que, veja, a Europa que a gente tem hoje, toda definidinha, com países como França, Inglaterra, começa a tomar desenho nesse período, né? E a igreja está ali conversando, criando relações. Mas só para a gente entender que o papado começa com esse cara aqui, ó. E aí, olha que curioso, um pouco mais para frente, um pouco mais de 100 anos depois, tem esse cara aqui, Maomé. É uma característica do período também da Idade Média, porque é com ele que começa o Islã. E o Islã vai trazer problemas sérios para a igreja, vai entrar em conflito. Porque eu não coloquei no mapa aqui, mas ali no Oriente Médio, ali no mundo árabe, eles tomam conta de tudo. E no futuro, mais para frente, daqui alguns séculos, eles vão ter dois eventos que vão ter, de certa forma, eles envolvidos, que é o povo de Israel, as cruzadas e a queda do Oriente e até rotas comerciais. Porque quando esse império ele começa a crescer, ele atrapalha o comércio ali da igreja. Não vou tratar do comércio, mas só para a gente entender que aparece nessa época essa figura, que lá mais para frente vai ter tudo a ver com Israel, porque Israel vai fazer parte do território deles. A gente vai ter as cruzadas, um episódio conturbado, né, e outras situações. E aí tem esse outro cara aqui, ó. 2 eventos já, ó. O papado começa com Leão. Nesse período, um pouco mais para frente, depois de uns 100 anos, a gente tem Maomé, porque o Maomé vai influenciar lá, que vai acontecer mais para frente com a igreja. Já estava influenciando por causa das guerras. E aí aparece esse cara. Por quê? O que ele vai fazer? Esse Carlos Magno aqui, ele vai ser coroado rei pelos papas. Aqui a gente já está em 700, olha quanto eu já avancei. Esse período é um período de guerras e invasões. A igreja tenta manter a união daquilo que restava do Ocidente, e aí ela cria o chamado Sacro Império, né? Império Sacro. E aí, para criar esse império, ele vai criar relações com esses outros povos. E um deles é Carlos Magno, que vai ter esse período dele. E esse cara vai influenciar mais para frente ainda. A igreja, por meio de articulações, por meio de poder, influência, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou controlar as invasões? Porque esses povos estavam vindo, porque eles queriam participar. Veja, lembra, Roma era um povo muito rico. Eles queriam participar um pouco disso. Então, a igreja ocupa esse espaço e utiliza dessas figuras como liderança. E esse Carlos Magno aqui vai assumir. Ele vai ser o rei do Sacro Império. Não vai ser mais o Império Romano, grande como era antes no Ocidente. Então, ele vai ser um pouco menor, mas vai ser um império suficiente e forte, porque vai ser por meio desse período que eles vão segurar ali um pouco o Islã, né, das invasões territoriais. Só que esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, ele fortaleceu e trouxe estabilidade pela Europa. Então, a igreja, por meio de Carlos Magno, eu não lembro a Caroligeno, o período, não lembro a pronúncia correta, mas por meio dele, a igreja, com o poder que a igreja tinha, coroou esse cara e ele traz estabilidade para aquele período de guerras e invasões. Então, traz, meio que dá uma tranquilizada, não estou dizendo que era fácil, mas ele diminuiu a questão das guerras e das invasões. Ele trouxe estabilidade. E olha o que acontece, é que por meio dele, veja, olha, não existe mais Império Romano. Com quem vai ensinar as pessoas? Quem vai trazer conhecimento? Só a igreja. Ó, a igreja tinha mosteiros, a igreja tinha escribas, né, de falar que estudava, escrevia, fazia as cópias da igreja, que estudava, tinha os mosteiros, tinha um local de estudos. Quem vai ensinar esses caras, ensinar não só o cristianismo, mas outras coisas, é a igreja. E junto com esse rei, então eles estabilizam a Europa, tem um renascimento da teologia, a teologia começa a crescer novamente, tem estudos teológicos literários, então é uma união do reinado dele com a igreja. E aí a gente tem a retomada das artes clássicas, como ciência, essas coisas, né? As pessoas pensam muito na Idade Média como um período ali da Europa terrível, de trevas.
Até certo ponto é verdade, mas não no todo, porque teve coisas boas que esse período trouxe, né? Fortalecimento da teologia, e ele conseguiu trazer estabilidade para a Europa, que estava um caos, né? Só que aí tudo parecia que melhorar, né? Olha só, o rei fortalecendo os estudos teológicos, literários, trazendo arte clássica, opa, tá melhorando. Só que não. Só que não. Corrupção, cara. Você acha que quem está no poder? A gente pensar, é Deus, é a palavra de Deus. Não, são homens corruptos, né? E olha o que os papas faziam. Eles coroou o cara, só que de certa forma, os bispos e os papas eram meio que um joguete também. Porque é aquela troca de relação, né? Você me dá isso, eu te dou aquilo. Olha o que acontecia nesse período. Chegou a ter 2 papas eleitos ao mesmo tempo no Ocidente. O Sérgio III, o papa, ele matou os rivais. Cara, o papa matou os rivais porque ele queria permanecer no poder. João X, ele foi sufocado até a morte com um travesseiro. Olha o tipo de situação que estava ocorrendo dentro da igreja. De líderes, né? Olha, aquele que era a voz de Deus. Olha o que eles estavam fazendo. João IV foi envenenado. Cara, tem inúmeras situações, se a gente for ler, de alguns papas que, não, na verdade, não representavam Deus de maneira alguma. Só que dentro da igreja tinham pessoas que eram contrárias às situações, que mais para frente vai trazer. Vocês vão ver, que eu vou chegar até lá. Que vai lutar contra isso. A gente vai chegar até quase nos reformadores. Que é o quê? Disputa de poder e influência. Pensa o seguinte, se eu estou no poder, se eu sou a igreja, eu estou no poder, estou do lado do rei, eu quero expandir, eu quero riqueza. Era isso que acontecia nessa época. Aqui, ó, todo esse período, cara, vai lá, agora 700, e aí a gente chega, olha só, o tanto que eu já andei. A gente vai agora 1000 anos, 1054. Olha só, eu comecei aqui, ó, em 400, que começa o papado, aqui ele vai falar, não nessa época especificamente, mas com Leão I, começa o papado, e começa esse reinado de tentar trazer paz, equilíbrio, fazer acordos políticos, tem a figura aí tem esse acordo com Carlos Magno, ele é coroado rei, ele traz um certo equilíbrio, tem a corrupção dentro da igreja, né, que parecia que ia melhorar, mas não melhora, 700. Ó, quase 300 anos depois, vai acontecer isso aqui, ó. Por que eu estou trazendo esses eventos? Porque na história é o que chama muito mais atenção. Quando as pessoas olham para a Idade Média, olham para a igreja, é mais ou menos isso que vai chamar a nossa atenção. O grande cisma. O que foi o grande cisma em 54? A gente já ouviu falar na Igreja Católica Apostólica Romana, mas também tem a Igreja Oriental, né? E acontece nessa época aqui, em 1054 depois de Cristo. E elas são duas até hoje. Olha o que aconteceu. Então, o Papa bizantino excluiu o Papa romano. E o Papa romano falou, não, excluiu ele também. Por quê? Por causa daquelas questões lá, era corrupção, política, questões teológicas, questões econômicas. Então, o Papa, nessa situação conturbada de poder, de influência, de reis, um falou, não, você não é o Papa. O outro falou, você também não é Papa, você não fala por Deus. Em 1054, a igreja foi dividida, né? Aí aqui a gente tem, de fato, aqui, ó, Igreja Ortodoxa do Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir desse período dividido mesmo. É aqui, a partir dessa data, que a gente tinha essas duas igrejas, de fato, separadas. E aí, ó, a gente chega nessa época. A gente vai chegar aqui nas Cruzadas. O que acontece? Eu só vou voltar porque, só para vocês entenderem, começa com esses rapaz, essa figura emblemática aqui, Maomé. Foi com Maomé, depois das invasões árabes lá, que vai culminar nas Cruzadas. Olha só. Soldados, aqui a gente vai ter pessoas ricas, pessoas pobres de todo tipo, com a cruz meio que lutando uma guerra santa. E o que é esse período? E por que acontece esse período? Porque, olha só, lembra que eu falei que vai influenciar em Jerusalém? Jerusalém é tomada pelos muçulmanos. Ela é tomada pelos muçulmanos. E agora, como é que os cristãos vão peregrinar? Olha, os cristãos tinham um costume, já de um tempo, né, que a gente está em 1054, 1095, de fazer peregrinações até Jerusalém. E aí é com Urbano II, né, que vai trazer essa ideia de que é uma visão, né, de libertação do povo de Israel,
mas uma ação, ao mesmo tempo, encantadora, porque pegou o coração dessas pessoas e lançou eles numa guerra, também é contraditória, porque eles morreram por um ideal que necessariamente tinha que ser, né? E o que o Papa Urbano fez? Ele chegou para o povo e trouxe, falou, olha só, as peregrinações estão extremamente perigosas, vocês vão morrer crendo em ir para Jerusalém. Jerusalém está tomada pelos muçulmanos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as cruzadas. Conta a história, né? Tá lá que diz o seguinte, que o povo, após o pronunciamento de Urbano II, o povo gritou, Deus o quer, Deus o quer, Deus o quer, Deus o quer. Como se Deus quisesse realmente ele para fazer essa cruzada, essa guerra, essa libertação do povo judeu. E aí, como eu falei, não foi só rico, foi pobre, gente pobre. Gente pobre, vai ter o porquê que os pobres foram também, e porque foram os ricos, e porque foram os militares. Não foi só para libertar Israel, havia algo mais. Ele chegou a declarar o seguinte, quem lutar por esta causa tem o pleno perdão de qualquer pecado. Então, se você se entregar por essa jornada, por essa luta, você tem o perdão dos seus pecados. E foi, de certa forma, nisso que o povo foi levado, né? Então, eu quero uma Jerusalém livre, eu quero uma Jerusalém cristã. E o Papa trouxe isso, fez essas declarações, o povo gritou, se juntou e foram para as cruzadas em 1095. O interessante é o seguinte, eles conseguiram, na primeira cruzada, eles libertaram Jerusalém, não durou muito, mas eles conseguiram, na primeira cruzada, libertar Jerusalém e declararam, né, a Jerusalém cristã. A história nos fala que foram 7, as mais importantes, né? O objetivo principal. Houve outras, né, menores, que às vezes a pessoa falava, não, eu vou fazer minha cruzada pessoal, né, porque eu quero perdão, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas só para a gente saber, foram 7. Como eu coloquei aqui, ó, por uma Jerusalém cristã. E por que foi um capítulo triste? Porque chegou ao ponto, cara, pra vocês terem uma ideia, chegou ao ponto de ter a cruzada, olha só, cruzada das crianças. Eles mandaram crianças para a guerra, para libertar Jerusalém, porque acreditavam que as crianças, por terem o coração puro, Deus faria as vencedoras. O que você acha que aconteceu? Olha o tipo de decisão que esses líderes estavam tomando. Então, por isso que é triste. A ideia de uma Jerusalém livre, legal, é interessante tal, mas a forma como foi feita, a forma como essas pessoas morreram, a forma como, de certa forma, elas foram iludidas, não é legal, é triste, né? É triste. Imagina você lutar em nome de Deus, com uma cruz no peito, como, sabe, uma guerra santa, só que às vezes com um propósito de poder, de riqueza. Esse capítulo. Foram 7. Na verdade, mais, né? Mas principais foram 7. E, além desse capítulo triste, tem um outro capítulo triste da igreja. A gente vai entrar nesse período aqui, ó, que é a Renascença. Aí a gente já está saindo aqui, ó, de 1095, que eu coloquei aqui, ó, 1095 depois de Cristo. Teve todo esse período de guerras, de reconquistas de terras, de conquistar as áreas que os muçulmanos tinham conquistados. Um tempo depois, a gente vai chegar na Renascença, que aí já é uma outra história, também, ao mesmo tempo que é bonita, porque tem coisas incríveis que a gente vê hoje. A gente olha para a história e vê que as pessoas querem visitar, por exemplo, a Basílica de São Pedro. São Pedro. Acho que é Basílica de São Pedro mesmo. Linda! As obras, as pinturas. Foi por meio de financiamentos que vieram desse período aqui, da Renascença. Então, para a gente entender o que era a Renascença, nessa época aqui no final do século IV, aqui, ó, final, olha, século IV, entrando no 15º, 14º, corretamente, né, 1301, aí vai embora, 1400. Esse movimento da Renascença, historicamente, é um movimento de retomada das ciências, né? Mas retoma agora com muito mais empenho, muito mais dedicação, muito mais esforço. As ciências estão muito mais desenvolvidas.
As pessoas falam que a igreja, de certa forma, foi contrária às ciências, não, né? Mas, assim, agora estava muito mais forte nesse período. Né? Ele retoma e fortalece as artes clássicas. É retomado o grego, questões romanas, né? E as ciências. E a igreja olha para esse ideal e cai de cabeça. Só que ela reforça muito mais a preocupação com a beleza, com o embelezamento, com as artes, com as estruturas, né? Cai de cabeça nessa ideia, na Renascença. Que aí é onde eu coloquei aqui, ó, indulgências. A indulgências lembra algo do nosso período da teologia da prosperidade, algumas características. Não vou entrar no assunto, mas a indulgência tem tudo a ver com perdão de pecados também. Só que aqui tem mais coisa que a igreja faz. Então, a gente quer igrejas... Eu coloquei, vou passar para o próximo. Olha só. O que é indulgência? Eu coloquei aqui é dinheiro. Certo? É dinheiro. A igreja quer riqueza. Não só poder, ela já tinha poder. Mas ela quer riqueza também. Né? Para o povo, eu coloquei significado e objetivo da igreja, porque o que era para o povo? O que era vendido? O que a igreja, né, fazia de troca com relação a essas indulgências? Com a indulgência, eu era capaz de comprar minha salvação. Né? A ideia de que não é só Jesus, eu preciso comprar minha salvação. Você me dá dinheiro, a igreja dá uma carta para mim. Né? Uma carta de salvação mesmo. Um pedaço do céu, como se fosse uma morada. De certa forma, era vendido dessa forma. De novo aparece aqui o perdão dos seus pecados. Olha lá, nas cruzadas também tinha o perdão total. Aqui também tem. Eu consigo comprar, só que aqui eu compro. Lá era guerra. Eu dava a minha vida. Aqui eu dou o dinheiro. Né? A igreja quer riqueza. Por quê? Porque ela quer fazer coisas importantes lá com relação ao embelezamento, a construções, a obras. Olha só. Tinha até a salvação e o perdão para os mortos. Pensa um parente seu, morto, em pecado, não foi batizado, você vai lá e compra. Você compra isso. E eu estou dizendo aqui que não é toda a igreja, porque a gente tem dissidentes, a gente tem luta dentro da igreja, a gente tem pessoas fiéis que vão trazer, né? A igreja vai falar isso, Jesus falar isso, os pais da igreja falaram isso. Mas eu estou falando do poder. A igreja, quando relação de poder, no sentido de que ela não é mais Deus, ela é o Estado querendo fazer o que bem entender. Salvação e perdão para os mortos. Qual era o objetivo? Além de enriquecer, né? Tornar rico, né? Ouro, essas coisas. Alguém que falou alguma coisa? São obras. De certa forma, ele quer obras. Pensa, nessa época a gente tem Michelangelo, Donatello, tem uns pessoal famosos que a gente vê, que constroem aquelas obras fantásticas, aquelas pinturas, Capela Sistina, essas coisas. Tudo isso tem que ser financiado, né? Financiado com o quê? Com o dinheiro do povo. E eu preciso tirar o dinheiro do povo. De todos, não é só o pobre. É o dinheiro de todos, né? Então, o que eu construí o quê? Construir novas e magníficas catedrais. Antes eu tinha um determinado tipo de igreja. Não, agora minhas igrejas têm que ser grandiosas. Grandes templos, maravilhosos, lindos, para Deus habitar. Foi isso, né? Então, a gente tem esses períodos tristes da igreja, que a gente tem que entender. Da mesma forma, o que era esse período e o pelo que a igreja estava passando. A igreja estava passando, durante esse período de 1000 anos, de grandes mudanças, tanto teológicas quanto com relação ao poder. Como é que pode a igreja estar no poder e fazer todas essas coisas? Como é que ela pode estar no poder e dizer que é Deus falando por meio delas? Leão I vai falar que o Papa é a voz de Deus. E agora aqui eles estão usando a voz de Deus para fazer esse tipo de coisa, né? Só que aí, o que acontece? A história ela não é parada, né? Se a gente está falando de Deus, se a gente está falando da Bíblia, se a gente está falando que a palavra de Deus em ação no tempo, porque, veja, eles enfrentaram o Império Romano, quando o Império Romano perseguia. E havia pessoas dedicadas, né? A gente tem os pais da igreja, tem aqueles que conservaram as cartas, tem o pessoal que escrevia, que eram escribas. Então, a gente vai pensar na igreja nessa época, a gente tem uns mosteiros, a Bíblia é preservada porque eles fazem cópias. A Bíblia é preservada porque haviam pessoas que faziam cópias dos textos. Então, a gente tem milhares de cópias, não desse período, assim, milhares desse período, mas a gente tem muita cópia, não só do começo até hoje,
Porque pessoas olharam para o texto sagrado e copiavam. Então, a gente tem monges, padres, né, em regiões, escrevendo, copiando, guardando, ensinando. Porque a igreja ensinava também, a igreja ensinava as letras, né? Então, é por causa dessas pessoas que estavam ali no meio, porque Deus não deixa a igreja parada, sendo dessa forma. Se ele fez forte a igreja no período da perseguição, precisava de pessoas que não deixassem que situações assim acontecessem. E aí esse período gerou grande insatisfação e revoltas. A igreja conseguiu sufocar, né? Nesse período, muitas revoltas. A igreja era o Estado, né? Então ela conseguiu sufocar muitas pessoas, né? Ela conseguiu, ela sufocou. Homens de dentro da igreja mesmo. Se a gente tinha pessoas dentro da igreja que queriam fazer essa mudança, a igreja sufocava, né? Determinados líderes faziam isso. Então, essas pessoas estavam revoltosas. A gente tinha bispos, a gente tinha padres, a gente tinha monges. E eles são conhecidos como pré-reformadores. A gente não vai entrar na reforma, porque é um período extraordinário também para a igreja. Muito extraordinário. O que esses caras queriam, esses pré-reformadores? E a gente está aqui, a gente ainda está na Idade Média. Retomar a Bíblia como manual de fé e prática. Houve concílios nesse período de reuniões da igreja para definir teologias? Houve. Só que qual é o sentido dessa aula? É mostrar que quando as pessoas olham para essa época, esse tipo de coisa que eles vão apontar. E a gente precisa entender, né? Por que eu coloquei outra história no slide? Porque isso aqui vai culminar numa história extraordinária. Não sou eu que vou dar essa aula, mas essa aula vai ser extraordinária. Que a gente vai ter pessoas como este homem aqui, John Wycliffe. Foram vozes como as dele que fez com que a palavra de Deus chegasse até nós e levantassem homens, a gente vai ter o principal reformador, vão ser por meio desses homens que deram sua vida para trazer de volta a igreja para o rumo certo, né? E romper essa ideia. Né? O que esse John Wycliffe fez? Ele traduziu a Bíblia para o inglês, ele traduziu o Novo Testamento, nessa época aí das indulgências, da perseguição. Ele traduziu o Novo Testamento. E aí, mais para frente, os discípulos deles continuaram as traduções. Foram homens como ele. A gente tem uma outra figura importante aqui, que é esse aqui, ó, Savonarola. Só para a gente entender, por que eu estou trazendo pelo menos 2 nomes importantes? Houveram outros, né? Mas para a gente entender que em meio a tudo isso sempre existiram pessoas de Deus sérias. Olha só, o Império Romano perseguiu cristãos verdadeiros. A igreja, quando estava no Estado, perseguiu homens que queriam retomar a Bíblia com fé de prática. Manual de fé e de prática. Ela também fez isso. Só que a gente tem homens, pessoas devotas, a gente não tem o nome de todo mundo. Mas pensa todo tipo de pessoa que lutou para que esse tipo de situação pudesse acontecer. E a gente tem esse aqui. Ele lutou, de fato, contra as atitudes da igreja. Ele lutou de fato. Ele apontava, o Savonarola ele é importante, porque ele apontava os erros da igreja. Só que, olha o que a igreja fez com ele, né? Os líderes. Queimou ele na fogueira. Né? E a partir desse ponto que a gente vai ter a reforma protestante. E aí a gente chega ao final desse período, a gente entender, que é quando o Império Romano de fato cai, né? Lembra que a gente houve a divisão lá? Igreja Apostólica Romana do Ocidente, Igreja Ocidental, né? Que é do Império Bizantino. Fim do Império Bizantino. Lembra dos muçulmanos lá com já esqueci o nome dele, o Maomé? A gente vai ter o Maomé II, muçulmano, que foram pelos o Império Otomano, eu até anotei aqui. Aonde era Constantinopla? Vou só voltar aqui no mapa para vocês entenderem melhor. Onde a gente tem aqui no mapa, aqui, ó. Cadê você? Constantinopla, todo esse pedaço aqui, ó, onde estava escrito Constantinopla para trás, é tomado. Todo esse pedaço é tomado. E é quando os muçulmanos tomam Constantinopla que acaba o Império. Eles tomam a última capital, assim pode dizer, do Império do Oriente. E aí acaba a Idade Média. Né? É o fim. Constantinopla cai, para a gente ter ideia, hoje é Istambul, é a cidade de Istambul, é um local lá extremamente importante. Esse aí que traz problemas para a igreja por causa que acaba com as rotas.
né, rotas comerciais, depois eles resolvem e tal. O império é contido, esse império otomano, eles são contidos tal, mas acaba nesse período. Então, essa aula é para trazer o que foi esse período, né? Eu fiz um voo panorâmico porque, é tanta riqueza que a gente vai ter aqui, né? Se a gente for entrar a fundo nas cruzadas, a gente vai ter, né, como elas aconteciam. A gente vai entrar aqui nos pré-reformadores, há tantos nomes de pessoas importantes que contribuíram para a reforma protestante, que é da onde a gente vem, né? Que é onde a gente, eu até coloquei referência e acaba, né? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui, alguma dúvida, agora já está aberto para perguntas, né? Mas foi isso que eu quis trazer para a gente entender a igreja. O que foi a igreja nesse período? Foi uma igreja que assumiu o poder e, com o passar dos anos, foi se tornando corrupta. Tenha dúvida, pode perguntar, né? Eu não quis abordar tudo, de repente eu vou responder com perguntas, caso alguém tenha. Se eu quiser fazer um comentário, já está aberto. Pode ir. Milton, Davi, fica à vontade. Se alguém quiser fazer um comentário. Vou abrir um arquivo aqui. Oi, pessoal, boa noite. Quando a gente vê toda essa sistemática e tudo isso que você coloca, e vai acontecer também na Reforma Protestante, toda aquela história da igreja, quando ela fica namorando com o poder do Estado. Esse namoro, gente, essa história porque, por exemplo, um dos princípios batistas é a gente fazer uma divisão entre a igreja e a política enquanto poder. O cristão, ele precisa ter cidadania, precisa participar da política. A política faz parte da nossa vida. Agora, a igreja, enquanto instituição, ela não tem esse papel. Não foi para isso que a igreja foi criada, não foi isso que Jesus pensou. Jesus sempre quis marcar muito bem esta diferença política da igreja e o Estado. Ao longo da história, a gente vê todos os pontos, em todas as aulas que a gente trouxe aqui, ficou claro que quando a igreja queria entrar no meio da política, queria misturar, ou seja, o líder religioso também queria ser o líder político, isso não dá certo. Isso costumava não dar certo. E a gente percebe que em todos os momentos que os homens de Deus desviavam, aquilo que Paulo falava assim, que o soldado, né, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, né? Então, toda vez que isso acontecia, a gente pode perceber na história que teve uma derrocada, e geralmente o que vai acontecer é que a igreja abre mão dos seus valores enquanto igreja. Então, sempre perguntam assim, um cristão pode ser político? Pode, mas você tem que entender que esse campo do poder político, ele é para poucas pessoas, não é todo mundo que vai ter a habilidade de continuar cristão e se manter na política enquanto poder. E assim, às vezes a gente espera que a política traga uma solução que não vai vir de lá. Então, eu penso assim, então se entrar um líder político, um pastor, um pastor que eu gosto muito, que é um bom pastor, e se ele se tornar o governador, o presidente, aí as coisas vão melhorar, né? Então, a gente, às vezes, acaba tendo a tendência de achar que se a igreja está no poder, então as coisas vão melhorar. Nesse tempo aí que o Lucas citou, em alguns momentos melhorou em questão à perseguição. Então, houve menos perseguição a partir do momento que a igreja passou a ser a perseguidora, né? Então, perceba como o poder, ele é uma tentação, ele pode derrubar. Então, eu conheço muito cristão piedoso, gente de Deus, mas que quando chegou no poder, infelizmente, acabou se deixando corromper pelas tentações e por todo o ambiente que a política tem. Então, o cristão tem que ser cidadão. Acho que cristão pode ser candidato político, sim, a gente precisa ter representante lá, mas, primeiro, não é para qualquer pessoa, é um chamado muito específico e a gente precisa avaliar qual é a motivação que uma pessoa tem de querer ser um político e precisamos orar por essas pessoas para que elas possam se manter firmes, porque é um ambiente extremamente complicado. E a gente viu aí que teve papa que foi assassinado, que foi envenenado, que foi enforcado, queimado,
E tudo isso era a igreja que estava fazendo, né? Enquanto instituição. Uma corrupção que a gente vê claramente que está envolvido o poder. A partir desses homens começaram a ter o poder sobe na cabeça e o cara começa a cometer insanidades. Isso, infelizmente, pode acontecer até os dias de hoje. Eu acho que vocês devem ver à mente pessoas aí que, enquanto eram cristãos apenas, eram bons homens, boas mulheres, mas quando chegaram no poder, se tornaram políticos, infelizmente acabaram se desviando da fé, né? É isso que eu queria contribuir aí. Vou fazer uma contribuição aí também, gente. Primeiro, obrigado aí, Lucas, por tudo que você trouxe aí também, o contatos do Milton. Eu queria trazer dois grandes temas, né? Eu acho que, enquanto o Lucas estava falando, eu anotei para deixar para o fim. Primeiro, e aí, tentando fazer uma ponte, né? Eu acho que o Milton fez a boa ponte da questão da política, né? Quando, na verdade, não a política, né? Mas a forma como o cristão ele imagina que a fé dele, ela tem que ser intimista, tem que ser algo imposto, tem que ser algo enfim, imagina que a gente está nas antigas cruzadas ainda, né? Eu acho que isso aí é muito importante, principalmente nesse tempo nosso meio louco aí, né? De muita, como o pessoal fala, polarização e tudo, tem a bancada evangélica e toda aquela coisa, tudo. Isso é muito importante. E aí tentando fazer um gancho com isso, eu queria falar, acho que trazendo para os nossos dias, eu acho que seria interessante a gente olhar para esse tempo passado que o Lucas falou aí e pensar muito sobre a atual incapacidade de diálogo, que na verdade ocorreu lá no passado e ocorre agora, né? Então o Lucas falou do grande cisma da igreja, né? Que ela é do ano de 1054. Tem razões políticas, tem razões econômicas, obviamente, mas dizem, né, pode ser o pano de fundo, mas a grande razão pela quebra, né, da igreja ortodoxa, a igreja católica romana, né, latina, por assim dizer, foi lá na cláusula filioque deles, né, sobre, mas o filho, o Espírito Santo procede do pai, não procede do pai, procede do pai e do filho, aquela coisa toda, e esse foi, pelo menos, né, o que está nos livros de história de teologia, né, claro que a gente sabe que tem muita coisa por trás, que foi o grande cisma. Então, em algum momento, eles não conseguiram dialogar, né, e aí fizeram esse grande cisma que inclusive, acabou lançando as bases de muitos problemas depois, né, porque na medida que a igreja foi para o Oriente e ficou ali, entre aspas, segregada e toda aquela história, ficou muito digamos, fácil, né, para o Império Otomano e todo o pessoal lá tomarem Constantinopla lá, e como o Lucas falou, em 1453, se não me engano. Então, a incapacidade de dialogar daquela época, do ano 1054, 2000 anos depois, ela ainda é presente. Então, eu acho que isso aí é um alerta para a gente tomar esse cuidado, né. Claro que não vai ser uma capacidade de dialogar nossa, no nosso dia a dia, que vai causar um cisma como esse, mas, naturalmente, você pode causar o cisma em famílias, né, em pessoas que você ama e mesmo dentro da sua própria igreja, né. E um outro ponto que eu acho que é legal comentar, e fazendo um gancho também do passado com o que o Lucas narrou, tem a ver aí com a produção de má teologia e que, pela incapacidade do povo de não discernir o que é uma boa e uma má teologia, ele segue cegamente um líder, né. Então, você tem isso nas próprias cruzadas, né? Então, é em nome de Deus, é em nome da fé, é por tudo isso. Então, existia novamente questões políticas, territoriais e toda essa história. Mas o povo tomado por um zelo, né? Um zelo santo, um zelo talvez até correto, mas com total falta de entendimento, né? Fez o povo embarcar nessa história, né? Então, essa questão aí de seguir aí um líder aí sem realmente avaliar se o que ele está falando tem a ver com as escrituras, tem a ver com o que o Senhor Jesus disse, é importante, né? Porque muitos líderes, né, e aí eu acho que fica aí também o alerta para gente, né, para todos aqueles aí que estão envolvidos aí com pequenos grupos e tudo, na nossa própria igreja, né, cuidado, né, ao lidar com o sentimento das pessoas, né. No caso das indulgências lá, olha, você vai tirar o seu parente do inferno. Poxa,
Quem, quem em sã consciência, com uma mentalidade, né, com uma consciência de realidade, de pós, né, de vida após a morte, toda essa coisa, e que está inseguro, né, sobre como o pai ou a mãe, né, o próprio filho terminou os dias aqui na terra dele, ele não vai se entregar a esse tipo de coisa, né? Então, talvez seria até fácil, entre aspas, né, a gente de uma certa forma justificar, né, um eventual ah, a pessoa abraçar, né, essa má teologia aí, porque falta de conhecimento e o sentimento dela, né, produz essa ação que ela acaba sendo plenamente contrária, né, às escrituras. Então, eu acho que são os dois pontos aí que eu acho que é muito importante a gente pensar para os nossos dias, né, pensarmos em fazer uma teologia saudável para a nossa igreja, para o nosso povo, né, para que os erros do passado não se repitam, né, que a gente também possa dialogar, né, que os cismas do passado, eles não voltem a ocorrer, né, nos nossos dias e que a gente consiga entender o outro, ter empatia, colocar, né, os sapatos, né, do outro, dialogar para que divisões não ocorram, né, como ocorreram no passado. Acho que a história da igreja ela é muito rica e ela tem muito a nos ensinar, né? E nessa época, né, da Idade Média e tudo, ela talvez tenha mais nos ensinar pelos erros do que pelos acertos, né? Mas muita boa teologia foi produzida, a gente tem Tomás de Aquino, a gente tem as universidades criadas, né, que nasceram, na verdade, nos mosteiros, né? Então, eram os monges, né, da igreja através dos estudos da filosofia, tudo que foram criando as universidades, as primeiras grandes universidades milenares, elas nascem nos pátios das igrejas, né? Então, tudo isso, né, que a gente fala dessa separação aí, sabe, da igreja e da universidade, tudo, de quem não conhece história, né? De quem o Milton que está sabe muito mais do que eu e ele pode falar, mas é impressionante como que a gente tem uma herança, né? A gente tem uma herança dessa época, né? Até os dias de hoje, a universidade vem dessa época, então a gente tem que valorizar tudo isso, né? Valorizar tudo isso, reconhecer essa herança, mas também aprender com os erros. E sabe uma coisa que eu acho bacana também? É polêmico, não dá para a gente entrar, mas assim, o que a gente tem de história hoje, muito do que a gente tem foi produzido no contexto europeu. É algo que é chamado de eurocentrismo, né? Então, existe pouco material de história de registrado que não seja da parte europeia, né? Isso foi infelizmente existe uma lacuna aí. Mas eu ainda creio, alguns historiadores acreditam que existia um grupo, e eu creio piamente nisso. Talvez a gente não vai ter tanto documento, mas existia um grupo fiel de cristãos que não se corromperam e que não participaram dessa galera. Então, a gente poderia ter uma outra turma aqui que era da Igreja de Cristo que estava andando por fora disso aí tudo, né? Existem pessoas que vão dizer, e aí é polêmico, a gente vai ter pouco documento para falar disso, que os batistas, que nós que somos Igreja de Cristo, não podemos nem ser considerados como protestantes, porque alguns acreditam que a igreja que hoje existe, ela nem passou por dentro da Igreja Católica e saiu da Igreja Católica. Existia um grupo que nem por dentro passou. É bem polêmico, não dá para a gente cravar isso daí, porque não existem documentos. Nós vamos ter aí a aula daqui a 2 domingos, que é a história dos batistas, e sim, os batistas, a instituição batista passou por reforma, né? Agora, eu não posso declarar com certeza que todo cristão, que toda a igreja que existe hoje, ela passou por dentro da Igreja Católica. Eu creio, não tenho documento, mas eu creio aqui no meu coração, que existiam cristãos naquela época, piedosos, e que não participaram da Igreja Católica enquanto instituição estatal, enquanto Estado, enquanto poder, e que eram, talvez muito antes dos reformadores, eram protestantes a todo o sistema que existia, né? Eu sempre tenho isso na minha cabeça, eu fico pensando se fosse hoje, a igreja tomou o poder, e aí nós temos lá um pastor batista que está lá como presidente,
e começou a fazer um monte de coisa errada. Eu não vou dizer que todo batista iria concordar com isso e ia seguir o cara. Eu vou acreditar que vai existir um grupo que fala assim, não, a gente não tem parte disso. Então, seria interessante a gente trazer isso, esse estudo. Eu tenho alguns nomes de alguns grupos históricos que alegam que não participaram da reforma porque andaram por fora dela. Mas seria bacana a gente entender que nesse período medieval, apesar dos erros aí que o Davi coloca que foi um período marcado pelos erros dessas lideranças, eu ainda assim acredito que existia um remanescente ali, uma galera que passou por fora e que não apoiava e não seguia esses líderes insanos aí que a igreja tinha. Aí, Milton, assim, eu concordo com você, acredito igual, mas eu vou falar, na verdade, que sim, há registro disso, né? O Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, apesar de tudo isso daí, apesar da igreja institucionalizada, né, e que foi bem promíscua, errante, sabe, injusta, desonesta, herética. Até um pouco injusto a gente chamar esse pessoal de igreja, né? Que a gente fala que eles vão à igreja, né? Cara, sempre existiu. E, inclusive, sempre existiu, porque as portas do inferno, elas nunca, né, iriam prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então, sempre existiu, a igreja sempre existiu, talvez como um remanescente, talvez como um grupo organizado, de alguma forma, eu acho que é muito mais do que você pensa falando quanto ao registro, sem dúvida nenhuma, né? Mas não me resta dúvida, cara, não me resta dúvida que a igreja, ela sempre existiu, de um jeito ou de outro. O evangelho, ele não nasce com a reforma, né? Ele não nasce com Lutero, entendeu? Não é aquela coisa, era Jesus, depois acabou e depois voltou com Lutero, não, né? Até porque a promessa de Jesus foi outra, né? Então, a igreja, ela sempre existiu e embora, né, porque a igreja católica, ela foi se transformando ao longo dos séculos, né, então o próprio Agostinho que a gente falou semana passada, ele é, entre aspas, idolatrado por católicos e evangélicos. Por quê? Porque ele teve uma teologia diferente até do próprio catolicismo que a gente vê nos nossos dias, né? O próprio europeu hoje, o catolicismo dele é um pouco diferente do nosso, né? Então, a Igreja do Senhor Jesus sempre existiu. A história dos batistas talvez seja interessante a gente falar, mas a Igreja de Jesus, ela sempre esteve aí, né? E uma coisa interessante, o Júnior vai falar sobre reforma ainda domingo que vem, mas a Igreja Católica Romana atual lançou um selo de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, né? Então, até mesmo eles entendem que eles estavam errados, estão reconhecendo tudo isso, mas aí as cenas do próximo capítulo, não vou dar spoiler da aula do Júnior, não. Não, mais alguma contribuição? Perguntas? Júnior, não? Tô de boa, tô só como aluno aqui, só ouvindo. Parabéns pela aula, muito boa. Então tá bom. O pessoal já contribuiu o que eu ia dar uma pontuada, mas foi bom mesmo, porque assim, foi por dentro da própria igreja. Eu falo que até a ciência, ele citou Tomás de Aquino, a questão da lógica, da ciência, ele nasce ali naquele meio. Então, um problema hoje que a pessoa vai dizer que a religião é contrária à ciência, de fato, é um pensamento equivocado, né? É algo que foi plantado na cabeça das pessoas. Porque a igreja, de certa forma, dentro dela sempre teve pessoas pensantes, né? Cérebros atuantes. Que é o que culmina na reforma, né? Se houvesse pessoas, de fato, que entendessem a Bíblia com fé e prática, não ocorreria a reforma, né? Mas era isso. Então, vamos agradecer pela aula de hoje, né? E aí, só aguardar a aula do nosso amigo Júnior. Vamos lá, oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez por poder contribuir, mesmo que pouco, para o entendimento da Tua palavra. Nos conduz ainda nessa semana, nessa noite, nos livre dos próximos dias dessa doença e esteja conosco, debaixo da Tua pressão e da Tua guarda. Que a gente possa sempre encontrar paz e, como foi mencionado aqui, aprender a boa teologia. É somente com boa teologia que a gente combate a má teologia. Eu entrego na fé, em nome de Cristo Jesus. Amém.